E se você que está longe, você gosta dos estudos bíblicos, o que nós fazemos aqui no domingo de manhã é estudar o livro de Lucas, né? Começamos aí o livro de Lucas, estamos já no capítulo 16, hoje é a primeira parte do capítulo 16, nós vamos falar do mordomo infiel. E sempre, né, no domingo de manhã, nosso estudo é um capítulo atrás do outro e espero que você esteja nos acompanhando, mas também orando por nós, por esse trabalho. Amém? Eu vou cantar uma música aqui para vocês, né? E essa música é do hino 65 do cantor cristão. Já cantei uma vez, né? Vou cantar de novo. O senhor só sabe cantar essa, pastor? Mais ou menos, não está longe da verdade não, né? Então, o hino se chama Jesus, o Bem-Amado. Esses hinos, né, o 65, 62, Cristo Bom Mestre, me lembra muito o pastor João, Dona Alta, né? Dona Alta tocando, o pastor João cantando, e também nas tardes do dia, quando os dois tocavam, né? Ele tocava o saxofone, ela tocava o teclado, e às vezes eu acompanhava com trombone de vara. A gente não é que se divertia, né? A gente realmente se alegrava em Cristo Jesus naqueles momentos de comunhão. E uma das músicas que a gente tocava era justamente esse aqui, o 65, Jesus, o Bem-Amado, que faz parte daquele cantorzinho tão usado pelo pastor João, o Cantos das Boas Novas. Você pode acompanhar comigo aí na sua casa. Amém? Jesus, teu nome satisfaz, por todo o orbe espalha paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente, pois a minha alma, ó Salvador, a coração tão sofredor, concedes forças e vigor. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente, aflito pela tentação, me fortalece a tua mão, prostrado invoco em oração. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Jesus, teu nome é sem igual, tão carinhoso e tão leal, és bom pastor celestial. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente.
tudo, nós agradecemos a Deus pela bênção de poder acordar vivo e ainda poder cantar um hino para Ele e mais, poder pregar a sua palavra e ouvir a sua palavra numa manhã de domingo. Cristo é um nome de valor. Cristo é um forte redentor. Cristo é o sumo e bom pastor, meu bem amado. Então espero que Cristo seja isso para você, porque é isso que Ele é para mim, e eu sei que Ele é isso para muitas pessoas que creem no seu santo nome, que creem na suficiência da sua salvação. Então vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, continuação dos nossos estudos no domingo de manhã. Nós vamos ler até o versículo 13. A parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de desperdiçar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. E o mordomo lhe disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebo em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, assenta-te já, escreve 50. E disse ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e servir a Mamon. Oremos, Senhor, mais uma vez agradecemos pela manhã, pela vida e por poder, Senhor, compartilhar a sua palavra nesta live. E cada um de nós, ó Senhor, possa sentir essa responsabilidade de não poder apenas ser um ouvinte, mas também, Senhor, poder compartilhar a sua palavra com outras pessoas. Que o Senhor os abençoe, todos que estão ouvindo neste momento. Que o Senhor possa conceder bênçãos, ricas bênçãos celestiais em suas vidas. Possamos aprender hoje, Senhor, a olhar para o futuro eterno, para o nosso pós-vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, né? Com o nosso estudo hoje, a gente vai tentar responder algumas perguntas. Como eu tenho cuidado daquilo que Deus depositou em minhas mãos? E uma outra pergunta, né? Quanto eu tenho enviado para o BC? Não é o Banco Central, não, né? Quanto que eu tenho enviado para o Banco dos Céus? Qual é o investimento que eu tenho feito para a eternidade? Essas perguntas nós vamos tentar responder em nosso estudo hoje de manhã com a parábola do mordomo infiel. Veja só, no capítulo 16, quando nós começamos, Jesus ele começa dessa forma a contar essa parábola. Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens.
O protagonista, o personagem principal de nossa história, não é esse homem rico, mas é o seu empregado. Na verdade, ele é chamado aqui de o seu mordomo. Então, o mordomo, ele é o protagonista de nossa história. Ele aqui é o empregado do homem rico. Ele que é acusado de dissipar os bens do seu senhor. É ele que toma algumas decisões sobre o que ele não queria fazer e sobre o que ele queria fazer. Ou seja, é sobre ele que Jesus vai tirar uma lição espiritual. E a lição espiritual que Jesus vai tirar sobre esse mordomo é como prover para o futuro, ou melhor, a importância de prover para o futuro, de responder essa pergunta, né? Qual investimento que eu tenho feito para a eternidade? Então, é isso que nós vamos responder nesta manhã. E o que é um mordomo? A palavra aqui, meus irmãos, pelo menos no original, né, é a junção de duas palavras. A junção da palavra casa e a junção da palavra gerenciar. Então, um mordomo aqui, nesse sentido, ele seria o gerente da casa, né? Aquele que gerencia, aquele que cuida de tudo o que tem e que pertence para outra pessoa, que seria o dono daquela casa, então, o dono de tudo que tinha ali. Então, o que o nosso mordomo ele está fazendo na nossa história? Bom, se ele é um mordomo, então a palavra de Deus diz que ele está gerenciando. Sobre ele está os cuidados, está sobre os seus cuidados tudo o que o dono da casa tem. Aí você pode pegar uma figura bíblica, você pode pegar a figura de José, que ele chegou a ficar nessa posição na casa do Potifar. Então a palavra de Deus diz que o Potifar mesmo não sabia de tudo que tinha naquela casa, mas o mordomo, ele sim, ele sabia, José sabia o que tinha naquela casa, e José, ele administrava a casa do Potifar com maestria. Então ele cuidava dos empregados, ele cuidava das plantações, ele é que vendia, ele é que comprava, ele que fazia os investimentos. Então a palavra de Deus diz que aquela casa prosperou. É claro que Deus fez aquela casa prosperar, mas José, ele é um exemplo de um bom mordomo. Ele é um exemplo de um mordomo fiel, um mordomo prudente. E um mordomo prudente é aquele mordomo que pensa lá na frente. Eu posso ser um mordomo fiel, ou seja, eu posso não roubar o meu senhor, mas eu posso não ser um mordomo prudente. E a nossa parábola hoje nos ensina a ser mordomos fiéis e principalmente um mordomo prudente. Então, a palavra mostra, infelizmente, que esse mordomo, diferente de José, ele era um péssimo administrador, um mau administrador. O que Jesus diz é que ele era injusto. Então, se ele era injusto, na verdade ele foi corrupto, ele lesou o seu senhor. Tanto é que no final do versículo 1, ele foi acusado perante o seu senhor, né, de dissipar os seus bens, a ponto do senhor chamar: o que eu ouço falar de ti? Presta contas da tua mordomia. Então, ele está aqui sendo acusado por fazer o que o nosso personagem lá do capítulo 15, o personagem da semana passada, que era o filho pródigo, vocês estão lembrados? Então, o personagem da semana passada, o filho pródigo, pródigo quer dizer dissipador, desperdiçador. E aqui nós temos não um filho desperdiçador, nós temos um mordomo desperdiçador. E se como filhos podemos desperdiçar a nossa vida, como mordomos das coisas espirituais, nós também podemos dissipar, nós podemos desperdiçar aquelas coisas que Deus coloca em nossas mãos. Essa é a ideia, tá bom? Então, ele foi um desperdiçador, porque esse é o sentido da palavra. E aí podemos dizer, como ele podia ser um desperdiçador? Ele não cuidava direito da casa do seu senhor. Ele era muito preguiçoso, talvez, muito negligente. Ele era realmente irresponsável, desinteressado. Não guardava e não cuidava do dinheiro direito.
Então os empregados lá podiam fazer o que queria, o que não queria, maus investimentos, péssimos investimentos, além da roubalheira, como ele se apresenta aqui, quando ele faz aqueles acordos espúrios, acordos realmente vergonhosos com os devedores do seu senhor, roubando o seu senhor. Ele estava roubando o seu senhor. Então a palavra de Deus ensina isso aqui, né? Que ele é um mordomo realmente mau, né? A palavra de Deus diz que ele é um mordomo imprudente. Então, por ser quem ele era, por ser esse péssimo mordomo, desperdiçando os bens do seu senhor, a palavra de Deus diz que ele foi despedido. No versículo 2, quando o seu senhor chama ele, né? Disse: presta contas da tua mordomia, porque você não poderá mais ser o meu mordomo. Bom, de alguma forma, o mordomo ficou sabendo que ele era irresponsável, negligente, ou preguiçoso e ladrão. Ele ficou sabendo, né? Nem precisa contar, né? Talvez era evidente pelos dados, era evidente pelo que o Senhor estava vendo acontecer com os seus bens, em vez de aumentar, vai diminuindo, não tem o progresso que deveria. Então tem coisa que não precisa nem contar. Eu chamo a atenção para o trabalho pastoral, para o trabalho ministerial, que é um trabalho que, como esse do mordomo, porque nós como os pastores, nós somos mordomos da casa do Senhor. Então eu fico a pensar que nós, meus irmãos, nós não temos assim, como tem as pessoas do mundo, um gerente sobre eles. Você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar numa fábrica, num escritório, você sempre tem uma chefia, sempre tem o seu imediato, sempre tem alguém lá que cuida de você, que vai ver se você está produzindo ou se você não está produzindo. Mas nós, os pastores, geralmente nós não temos esse gerente acima de nós, porque nós somos o gerente. Então veja em que condição está esse mordomo aqui, para a gente poder olhar para a nossa mordomia, para o meu trabalho como pastor, quem que vai me gerenciar? Então você tem que ser tocado pelo Espírito Santo, você tem que ser tocado pela mão de Deus para ser um bom gerente, um bom mordomo, gastar o seu tempo, o seu dinheiro, as suas energias com a casa de Deus, com o povo de Deus, se preocupando realmente em como melhorar a sua mordomia. Você não ser irresponsável, você não ser negligente, você não ser preguiçoso, nada disso. Pelo contrário, você ser um mordomo fiel, ser um mordomo prudente. Amém? Então, o dono chamou o seu mordomo e disse: vai lá para o RH, né? E ele tinha que ir, não é? Presta conta da sua mordomia, porque você não vai ser mais mordomo. O que esse senhor está dizendo? O Senhor está dizendo o seguinte: está despedido, você está despedido, fora, você vai, olha aqui, dá conta, ou seja, vê aí o que tem que mostrar para mim, o que não tem que mostrar para mim, e você está fora, não está mais no nosso quadro. É uma coisa triste, né? Ser despedido nunca é bom, não vá pensar que é bom, né? Porque nunca é bom. Por exemplo, meus irmãos, eu nunca fui, porque eu trabalhei pouco no mundo, né? E desde então, como eu disse, eu tenho trabalhado na igreja. Mas eu trabalhei no Bento e lá eu pedia conta, trabalhei na McLaurin, eu pedia conta, trabalhei para o governo e pedia conta. Então, eu nunca fui mandado embora, né? Mas não deve ser uma experiência muito legal, né? Algumas pessoas são mandadas embora por justa causa. É justo, né? Não faz o que deveria. E nós sabemos e temos assim consciência que algumas pessoas trabalham certinho, corretamente, gostam do que faz, se empenham, sabe? E mesmo assim eles são mandados embora. De uma forma ou de outra, é muito triste. E aqui ele foi despedido, nesse caso, por justa causa. Justa causa. E aí ele faz essa pergunta: e agora o que eu faço? Diz o mordomo: e agora o que eu faço? Versículo 3, ele disse isso para ele, no seu coração, e disse o mordomo consigo mesmo. Diz o versículo 3, o que farei? O que eu vou fazer agora que o meu senhor me tira a mordomia?
ele decide primeiramente o que ele não vai fazer. E o que ele não vai fazer? Ele fala assim, bom, né, eu cavar eu não posso, e ficar pedindo na rua aí, eu tenho vergonha de ficar pedindo na rua. Não posso cavar e não posso pedir. Que ironia, né? Ele podia roubar, safado, sem vergonha. De roubar ele não tinha vergonha, mas de trabalhar, que é cavar, e de ficar pedindo por aí, ele falou assim, bom, eu tenho vergonha de pedir, eu tenho vergonha de roubar não, tenho vergonha de trabalhar, mas não tinha vergonha de roubar o seu Senhor. Me lembro que eu estava indo para um restaurante com o pastor Calvin Gardner, e eu acho que com o pastor Lawrence Juste. Nós estávamos em 3 ou 4 pastores, nós estávamos indo para um restaurante almoçar. Ele passou de surpresa aqui em Marília. Ei, pastor Gilberto, vamos, né? Então a gente foi lá num restaurante aqui em Marília, e tinha um pedinte na porta do restaurante. E aquele pedinte chegou nele e disse, ei, me dá um dinheiro aí. O pastor olhou para ele, o pastor tinha um mal de Parkinson, né? Então os seus familiares, as pessoas mais próximas sabem, né, que ele tinha, e ele já não estava tão bom, né? Então ele estava ali, né? E ele, tremendo um pouco, ele disse, você, um jovem tão forte, pede dinheiro a mim, você não tem vergonha? Pastor Calvino era meio direto, né? Ele disse assim para o pastor Calvino, é melhor pedir do que roubar. O bicho é abusado, né? O camarada lá é abusado. É melhor pedir do que roubar. Aí o pastor Calvino olhou para ele, né? Fixou os olhos nos olhos daquele pedinte forte, jovem, né? Saudável, e disse, meu jovem, é melhor trabalhar do que pedir, do que mendigar. Ficou essa lição para mim, né? Uma lição preciosa, mas aqui esse mordomo, ele nem pedir ele quer, ele não quer trabalhar, ele não quer pedir, então ele vai fazer o quê? Ele decide roubar literalmente, né? Ele diz assim no versículo 4, eu sei o que eu vou fazer, para que quando eu for desapossado da minha mordomia, né, me recebam em suas casas. Aí ele chamou os devedores do seu senhor. Eu quero lembrar os irmãos que ele era o guarda-livro, era ele que sabia e não o seu senhor do que tinha e do que não tinha, o que tinha que receber, o que não tinha que receber. Então ele pegou o livro caixa lá e viu, olha, esse sujeito aqui está me devendo 100, né? Está me devendo 100 medidas de azeite. Quanto você deve lá para o meu senhor? 100 medidas de azeite. Olha, ele faz a pergunta para o devedor. Você sabe que você está devendo, né? Sei, eu estou devendo 100 medidas de azeite. Realmente, né? Sabe o que você faz? Escreve aqui só 50. Seu teu amigo, hein? Aí chama o outro, e você? Eu estou aqui devendo 100 alqueires de trigo. É bastante, hein? Olha, vou quebrar o seu galho. Você escreve aqui apenas 80. Toma conta e escreve 80. Ele começa a fazer acordos espúrios, às escondidas, roubando mesmo o seu senhor. E ele foi fazendo acordo por acordo, devedor por devedor. Então é isso que ele decide fazer, né? Decide fazer isso. E aí que vem a moral da história. A moral da história nasce justamente na forma que o mordomo ele vai conduzir o seu futuro, tá? Como é que ele está prevendo que o futuro dele ia ser muito difícil. Então o que ele faz? Ele faz alguns acordos injustos, né, desapropriando algumas coisas do seu senhor para beneficiar outras pessoas. Bem parece aqueles políticos ladrão, né? E ele está contando que lá na frente, aquelas pessoas que ele ajuda, ele diz isso bem claro, né? Ele diz assim, no versículo 4, eu sei o que eu vou fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Ou seja, eu estou investindo no futuro, eu estou investindo aqui, né, na minha vida depois que eu sair da casa do meu Senhor. Estou olhando lá na frente. Então, o elogio é em relação a essa atitude de olhar para frente, tá? Então, e quem elogia o mordomo? Vamos ver aqui no versículo 8, porque é importante isso, tá?
tem uma discussão grande a respeito como é que Jesus podia, né, enaltecer um camarada ladrão, corrupto, mas olha o versículo 8, você vai ter essa mente mais aberta quando lê que louvou aquele senhor, um injusto mordomo. Quem elogiou, quem louvou não foi Jesus. Quem elogiou e louvou foi o seu Senhor, tá? O seu patrão. A afirmação de Jesus, que também está no versículo 8, diz assim: os filhos deste mundo são mais perspicazes ou mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Jesus, ele em cima daquela atitude do mordomo infiel, que olha para frente, olha para o futuro, ele prepara o caminho dele para ser recebido naquelas casas que ele está fazendo aquele acordo. Então, aquele olhar para o futuro é que Jesus realmente, ele pega esse ponto da parábola. E ele pega esse ponto da parábola para mostrar que às vezes os ímpios, as pessoas que não têm Jesus, eles têm assim a sabedoria, né, prudência de preparar para o futuro, de realmente usar o tempo, o dinheiro e o esforço para daqui a 20, 30, 40 anos, quando ele já estiver velho, já não poder mais trabalhar, ou aumentar os seus bens, né, para o futuro, que às vezes os filhos desta geração, como Jesus está dizendo aqui, né, os filhos desta geração são mais perspicazes, deste mundo, né, são mais perspicazes em sua geração do que os filhos da luz. Então, os incrédulos às vezes são melhores para preparar para o futuro do que os crentes. Às vezes os não cristãos, eles são mais prudentes, previdentes com seu tempo, esforço e dinheiro do que os cristãos. Esse é o ponto. Ou seja, esse mordomo infiel, ele pensava no seu futuro, quando ele saísse daquela casa. E a pergunta que a gente faz, em cima dessa lição do nosso Senhor Jesus, é se nós pensamos no nosso futuro quando a gente deixar essa casa, esse tabernáculo, esse corpo, partir deste mundo e estiver na presença de Deus. Será que nós sabemos administrar o que Deus nos dá hoje? E será que o que nós administramos, a forma que nós administramos, nós pensamos na eternidade? De como vamos ser recebidos na eternidade pelas coisas que nós investimos e fazemos aqui neste mundo? É isso que Jesus está dizendo, é sobre esse assunto. Meus queridos irmãos, nós não somos donos de nada, somos apenas gerentes, né? Daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Tudo pertence a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. É assim que os antigos conheciam a Deus, o Senhor Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra, como dizia o Abraão. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Lembra da passagem lá de Romanos, capítulo 11, versículo 36? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Ele, né? Eternamente. Amém. Então, meus irmãos, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele. Todas as coisas são por ele. E todas as coisas ainda são para ele. O que nós fazemos aqui deveria ser para agradar a Deus e na eternidade a gente poder investir para a eternidade, né? Como está fazendo aqui esse mordomo infiel. Só que ele faz para essa geração, tá? No Salmo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Tudo o que existe, o mundo e os seus habitantes. Sabe os animais, sabe as pessoas, sabe os peixes, sabe as aves, tudo pertence a Deus. Tudo que tem na terra, tudo que tem nos céus, tudo pertence ao Senhor. No livro de Ageu, né? Aí tem uma coisa mais próxima a nós, que o Ageu fala assim: toda a prata e todo o ouro a mim me pertencem. E Deus está dizendo isso. Então o dinheiro que você tem no bolso, o dinheiro que você tem no banco, o dinheiro que você tem aí, pertence a Deus também. Não, eu já dei o meu dízimo, já dei minha oferta. Não, tudo pertence a Deus.
O que Deus está querendo mostrar, o que Cristo está querendo mostrar nessa parábola, é que a nossa vida, os nossos bens, o nosso tempo, o nosso esforço, tudo pertence a Deus e nós temos que fazer um investimento para a eternidade. Para a eternidade. Bem, como eu disse, o que significa isso na prática, de que nós não somos donos de nada, que tudo pertence a Deus. Mas, principalmente, que somos apenas gerentes das coisas que pertencem a Deus. Eu não sou dono, eu sou um cuidador, sou um gerente das coisas que Deus colocou em minhas mãos. Por um período de tempo muito curto, que é a nossa vida, aí de 70 anos para cima, um pouco mais para baixo. Então, lembre disso. Um fator importante desta parábola, mas muito importante, é quando o dono, o homem rico, ele chega no seu mordomo e diz: vem aqui que nós vamos prestar conta. Ele diz no versículo 2, presta conta da tua mordomia. Repare bem nessa frase. Presta conta da tua mordomia, ou seja, presta conta da sua vida. Meu querido irmão, ou você, meu amigo, meu colega de ministério, você olha para essa frase, meu irmão, meu colega, essa frase que é muito importante: presta conta da tua mordomia, presta conta da sua vida espiritual. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gasto as suas energias? Algumas pessoas são muito fortes, são muito fortes sim, e tem uma energia, sabe, não precisa nem tomar energético aí, não precisa nem tomar, como é que chama aquele negócio lá, Gatorade. É uma energia que é uma coisa, mas só para fazer coisa errada, coisa que não presta. Às vezes quando anuncia assim, vamos fazer um trabalho para a igreja, não aparece ninguém, ou aparece poucos, sempre poucos. Nunca muitos, nunca médio, viu? Sempre poucos. Mas quando fala, vamos para um churrasco, vamos para uma festa, vamos andar de bicicleta, vamos correr, vamos jogar bola, vamos jogar um vôlei aí, vamos brincar ali num videogame, aí aparece um monte. Aparece bastante mesmo, é impressionante, como a junta. Se falar que vai ter alguma coisa ainda para comer, a junta muito mais. Então, como é que você tem gasto a sua energia? A energia que você gasta, você está pensando na eternidade? Tá pensando na eternidade? Geralmente, quando nós gastamos energia, isso inclui tempo também. Porque as pessoas têm muito pouco tempo para servir a Deus, mas muito tempo para fazer o que não presta, o que não deve, para alongar. O que você tem feito com o seu dinheiro? Não, eu sou um dizimista fiel, pastor. Eu sou um contribuinte com alegria e coisa e tal. Não duvido disso. Não duvido. Estou dizendo que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua mão. Todo aquele montante, todo aquilo que sobrou, que é muito mais do que você ofertou para Deus, o que você tem feito com isso? Será que o seu investimento é para a eternidade? Paramos para pensar nisso, porque é isso que a parábola de Deus aqui, do mordomo infiel, quer mostrar para nós. Repare na frase: presta conta da tua mordomia. Deus, o verdadeiro dono, ele vai exigir uma prestação de contas de como nós cuidamos daquilo que ele nos confiou. Ele vai nos chamar e vai pedir conta. Olha aqui, temos aquela parábola no capítulo 25 de Mateus, dos talentos, que diz, olha, muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Muito tempo depois, pode ser daqui 10 anos, 20, 30, que eu vou ajustar contas com Deus na eternidade, mas eu vou ter que sentar, eu vou ter que prestar contas com Deus. Mas o livro de Hebreus, ele vai mais além. Ele diz que todas as coisas estão descobertas e nuas, ou seja, patentes, claras, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas, patentes, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas. Presta conta da tua mordomia, disse o Senhor desse mordomo, e diz Deus para nós.
de tudo que você faz, de tudo que você fala, mas é que envolve essa vida, essa sua vida ativa. A sua vida ativa, o seu relacionamento com pessoas, a forma que você gasta, que você cuida, que você guarda o seu dinheiro, tudo isso você vai prestar conta para Deus. Deus, o verdadeiro dono, exigirá uma prestação de contas da nossa administração, das coisas que Ele nos confiou. E o que Deus tem colocado em nossas mãos? Bem, já vimos que tudo pertence a Deus e nós somos apenas gerentes. Mas você pode pensar, por exemplo, o que eu vou prestar conta para Deus do quê? Da tua vida. Da tua vida. Deus, Ele é dono da tua vida, desse tabernáculo que você usa hoje, desse corpo. E como é que você tem usado esse corpo? Seus talentos, algumas pessoas sabem fazer algumas coisas, mas só sabem para eles e para o mundo. Para Deus, nada. Para Deus, nada. Precisar pregar um prego na parede da igreja, não vai usar. Mesmo ele sendo uma pessoa, assim, exímio pregador de prego na parede. Se a pessoa for assim, qualquer coisa boa lá no mundo, olha, é para o mundo, é para ele. Mas para Deus é nada, para Deus é zero. Aliás, né, eu já sou um contribuinte, eu já sou um dizimista, então para Deus é zero de todas as outras coisas. Eu quero chamar você a essa responsabilidade. Olha quão poucas pessoas estão ouvindo isso hoje de manhã, por isso que você compartilhe. As pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa. Os membros desta igreja, de outras igrejas, precisam ouvir isso. A minha família, minha casa, isso também me pertence. Então, como é que eu estou fazendo com a minha família, com a minha casa? Ela tem sido usada para a eternidade, né? Para mim poder chegar lá e dizer para Deus, né? Senhor, né? O Senhor me perdoa, mas eu tentei usar a minha casa para a honra e glória do seu santo nome. Ou minha casa é uma casa de bagunça, é uma casa de festa só, mas não é uma casa de oração. Os meus bens, como eu disse, o meu dinheiro, isso é muito importante pensar nisso. Tenho investido para a eternidade? Então essa é a pergunta. Como tenho administrado tudo isso? Eu tenho investido, eu tenho feito investimento para a eternidade? Eu tenho sido um bom mordomo das coisas que Deus colocou em minhas mãos? A minha vida, eu cuido dela de uma forma que agrada a Deus? A minha família, eu conduzo ela de uma forma que agrada a Deus, que glorifica a Deus? Cuido do meu dinheiro como se fosse de Deus esse dinheiro e não meu? Então eu tenho administrado tudo, todas as coisas, olhando para a eternidade. Na eternidade, pergunte para você mesmo, Deus vai ter alegria de receber a forma que você conduziu, gastou o seu corpo, as suas energias, o seu dinheiro, o seu tempo, sua família, sua casa. Deus vai ter alegria de receber. Você vai ter alguma coisa lá, vai ter alguma coroa lá, tem algum depósito a respeito disso lá, ou o seu depósito é só aqui? Na eternidade, eu verei o meu cônjuge, os meus filhos, sentados na mesa do Senhor, pelo meu testemunho. Eu verei almas ganhas com o meu dinheiro, o dinheiro que Deus me deu. Não, pastor, como eu disse, eu já sou um ofertante, eu já sou um dizimista. Eu estou falando do dinheiro que ficou nas suas mãos. Não o dinheiro que pertence para Deus. O que é de Deus é de Deus. O que está nas suas mãos. O maior desafio do cristão é viver com a eternidade nos seus olhos. O maior desafio do cristão é viver com a eternidade à sua vista, no seu coração, nas suas mãos, nos seus pés, no seu corpo, na sua mente. Esse é o grande desafio. Poucas pessoas de nós acordam de manhã e imaginam que esse dia seria o último dia da vida. O último, né? Nós nos levantamos e não pensamos, não, hoje pode ser o último dia da minha vida. Não, a gente não pensa assim. A gente já levanta e pensa em fazer o que a gente sempre faz. Levanta, eu lavo o rosto, vou lá, tomo um café, volto, me arrumo, coloco a roupa, vou para o trabalho, vou lá, trabalho, almoço e volto para o trabalho, depois eu volto para casa, janto, ligo a televisão, assisto as nojeiras, porcaria que tem na televisão, inclusive o jornal, etc. E aí eu faço isso todo dia.
E a gente pensa assim, bom, a eternidade é maravilhosa, a eternidade é de Deus, mas não quer saber da eternidade, não pensa na eternidade. Pelo contrário, né? Tem assuntos mais prementes, tem assuntos mais urgentes agora na minha vida, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar e tudo isso. Ninguém está negando que você não tem que fazer isso. Mas você faz cada uma dessas coisas com o coração, com os olhos na eternidade? Então, se não, os cristãos, pelo que a gente vê, né, não são muito diferentes dos ímpios, não, na maneira como vivem suas vidas. Eles ordenam, eles planejam o seu futuro como os ímpios. É só daqui para minha aposentadoria, é só para mim viver melhor. Não tem muita diferença dos crentes, quando nós olhamos aquela parábola que nós já estudamos, né, do rico insensato. Por quê? Porque ele está planejando o futuro dele. O futuro dele é comer, beber e folgar, se alegrar, se regalar. E quando um crente ele só pensa em comer, beber, folgar, regalar, viver regaladamente, então ele é que nem aquele rico insensato. Às vezes ele não é nem rico, ele só é insensato. Aquele ainda era rico e insensato, mas o sujeito ele só é insensato, porque ele só pensa em comer, beber e se regalar, né? Festar. Às vezes o crente só pensa nisso. Não consegue ultrapassar a cortina deste mundo para chegar lá na eternidade. Não consegue isso, não consegue imaginar que um dia ele vai ter que prestar contas para Deus. Não consegue isso na sua vida. Só ocasionalmente, por um sermão como esse, ou como de outro pastor, ou quando vai num velório, aí fica meio assustado, né? Ou num tempo de Covid, só ocasionalmente, né, vai se lembrar da brevidade de sua vida e da importância de cuidar da sua vida com olhos na eternidade. Mas isso só brevemente. Então vai o conselho para você. A Bíblia, ela mostra que a vida real não é determinada pelo tanto que a pessoa deixou para trás, mas pelo tanto que ela enviou para a eternidade. Eu vou repetir. A Bíblia mostra que a vida real é determinada não pelo tanto que se deixou para trás, mas pelo tanto que se enviou para a eternidade. Você tem uma boa reserva para o futuro? Não estou dizendo para o seu futuro de aposentadoria aqui. Eu estou dizendo para o futuro eterno. Quando você deixar essa casa, quando você deixar esse tabernáculo de carne e osso e chegar na presença de Deus e ter que prestar conta para Deus. O cristão, ele não foi feito, não foi criado para desfrutar de uma vida tranquila, luxuosa, em regalos. Ele foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor Jesus e para glorificar a Deus. Então, o cristão ele deve lembrar, um dia eu vou ter esse encontro com Deus, eu vou prestar conta para Deus. Por isso, no último versículo aqui, o versículo 13, lá no final diz, olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Como é que eu sei que eu sirvo a Mamon, o dinheiro, né? Essa é a minha preocupação com frequência. Desisto de fazer o que devo fazer, ou gostaria de fazer para gastar mais dinheiro, né? Passo muito do meu tempo cuidando das coisas que eu tenho, de carro, de bicicleta e de roupa, né? De casa. É difícil para mim oferecer dinheiro para uma outra pessoa, ou para a casa de Deus. Eu vivo em dívidas. Quando a resposta é sim, para essas perguntas, você serve a Mamon, você não serve a Deus. Infelizmente. Infelizmente. Adora o dinheiro, em vez de adorar a Deus. Você não pode adorar os dois. Então eu quero terminar a nossa mensagem de hoje por 3 simples lições espirituais nesse texto aqui. Primeiro, aprenda a ser econômico com aquilo que Deus lhe dá. Olha, eu sei que muitos dos nossos irmãos, eles são dizimistas, contribuintes, que amam realmente a palavra de Deus, mas isso não dá o direito de você ser pródigo com aquilo que Deus deixou nas suas mãos. Você é um desperdiçador de dinheiro? Você realmente não se preocupa em como você gasta o seu dinheiro? Hein?
Eu lembro uma vez que alguém trabalhou na igreja aqui, né? E naquele tempo não era uma pessoa da igreja, mas era uma pessoa necessitada, né? E foi feito um pagamento para ele, porque ele era uma pessoa necessitada, ele trabalhou 3 dias, e aí, com muita alegria, falei, puxa vida, agora eu vou pagar esse camarada aqui, né? E ele vai comprar as coisas para a família dele, para a esposa, para os filhos, que está em necessidade. Ele saiu e disse assim para mim, né? Foi muito triste, porque ele disse, agora eu vou comprar um CD. Na época era, né, aquele negócio de CD, e foi mesmo. Gastou todo o dinheiro com CD, com porcaria, sabe? E a família continuou passando necessidade, continuou precisando de ajudas, né? A maioria dos problemas financeiros de uma casa é a forma errada com que se gasta o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos. Quantas pessoas estão gastando o que não tem para comprar o que não precisa para agradar uma pessoa que mal conhece e nem gosta? Para mostrar para as outras pessoas. Quantas pessoas, às vezes dentro da igreja a gente vê isso, infelizmente. Use o dinheiro que Deus lhe deu. Isso a primeira coisa, seja econômico, né? Aprenda a guardar, aprenda a gastar o seu dinheiro, o dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Seja um bom mordomo. Agora, use o seu dinheiro para investir em bênçãos espirituais. Riquezas da injustiça são nossas posses num mundo que caminha para a destruição. Agora lembre-se do mordomo, desse mordomo que é pródigo, né? Ele injustamente fez investimentos para o futuro, e é essa a parte que Jesus usa para nos ensinar a fazer investimento para o nosso futuro espiritual, para a eternidade. Então, use o dinheiro que Deus te deu para investir em bênçãos espirituais. Então, como é que você usa o seu dinheiro? Tem propósitos espirituais? Tem propósitos evangelísticos? Tem propósitos de propagar, de promover o reino de Deus? É isso. No livro de Mateus, no capítulo 6 e versículo 20, Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. Lá o ladrão não pode roubar, lá a traça não pode comer, lá a ferrugem não pode corroer. Ajuntai tesouros nos céus. Você tem feito isso? Toda vez que você usa o seu dinheiro, que você pega alguma coisa, olha, alguém foi ganho, alguma alma foi ganha. Às vezes somos muito miseráveis com Deus. Sabe por que nós somos miseráveis com Deus? Porque às vezes nos achamos dizimista e contribuinte. Por isso somos miseráveis com Deus. Nós temos que aprender a investir, a promover o reino de Deus. Quantas vezes você já comprou uma Bíblia para alguém? Quantas vezes você já pegou e falou assim, vou gastar essa gasolina aqui para buscar aquela pessoa, senão ela não vai vir para a igreja, ela não vai vir ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você pegou o seu carro e vai lá ter que pegar uma pessoa, colocar dentro dela, levar para o médico, levar para um hospital, levar para algum lugar, porque aquela pessoa não tem como ir, você pega, você vai, você leva. Quantas vezes você pegou, abriu o armazém da sua casa, tirou alguma coisa e deu para quem não tem, para quem realmente precisa de aquela ajuda, daquele socorro? Quantas vezes você, sabendo que uma pessoa precisava de comprar um remédio, você foi lá e contribuiu, ajudou aquela pessoa? Quantas vezes você fez isso? Às vezes chegamos naquele ponto, só vem a nós e o vosso reino nada. Olha o reino de Deus. O reino de Deus é composto de tantas oportunidades para a gente gastar o que tem, nossas posses, nossa energia, nosso tempo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você saiu da sua casa para fazer uma visita espiritual, para chamar uma pessoa para a igreja ou pregar o evangelho para essa pessoa? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que você gostava? Eu gosto muito de correr, tá, mas eu vou para a igreja, eu vou levar alguém para a igreja, eu vou fazer um culto, alguma coisa desse tipo. Quantas vezes? Ou seu tempo é um tempo que ninguém pode mexer, né? Esse tempo é um tempo que ninguém pode mexer. Um dia eu estava conversando com um sujeito e falei assim, olha, eu não posso ir tal dia com você não e nessa hora. Você tem que mudar de hora. Mas não mudar de hora, como é que você vai mudar a hora do culto? Tem que mudar a hora do culto para o sujeito. Ele falou, eu não posso não, né? Por que você não pode? Não, porque é o meu tempo de jogar bola.
Tem alguns absurdos que eu realmente não entendo, esses absurdos, só são absurdos mesmo. Aquele tipo de absurdo que você escuta às vezes de crentes, né? Aqui é o meu tempo útil, eu não posso nem ir para a igreja, que é o meu tempo útil aqui com a minha família. Quer dizer que a coisa mais bonita que você podia fazer, que era pegar a sua família, levar para a igreja, ensinar seus filhos a servir a Deus, a amar a Deus, a ouvir a palavra de Deus, a temer a Deus, mas é melhor você ir no parque com ela, porque é um tempo útil. Depois da igreja você vá. Deixe de ser sem vergonha, deixe de ser um corrupto espiritual, vá depois do culto. Ah, mas é o meu dia. Faça isso. Eu me lembro que teve uma onda aí uns tempos atrás, que não podia nem ter culto no domingo, sabe por quê? Porque o domingo virou o dia da família. Isso é coisa satânica, diabólica. Não, o dia da família, eu tenho que ficar com a minha família, não posso nem ir na igreja. Então não vá para a igreja, fica com a sua família. Faça isso. Você acha que você está agradando a Deus? E como é que você vai ler aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Sabe o que você faz? Em vez de vir domingo de manhã aqui na igreja, você não venha não. Você vai lá na feirinha, você vai andar de bicicleta, vá jogar bola, vá fazer alguma outra coisa. Mas leia esse versículo e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos nada, não serviremos nada. De jeito nenhum. Você é um corrupto espiritual, você está roubando a Deus. Ladrão. Ladrão. Você não está fazendo investimento para a eternidade. Investimento para a eternidade é uma coisa séria. Servir a Deus é uma coisa séria. Isso serve para crente, serve para pastor, serve para qualquer um, porque é uma coisa séria. Há de se ter uma seriedade espiritual, um temor de Deus. Não se terceiriza a servir a Deus. Então, use o dinheiro que Deus lhe deu para investir em bênçãos espirituais. Ajunte tesouros nos céus. Imagine você chegar no céu um dia e ter um monte de gente por sua causa e dizer, amigo, muito obrigado. Do quê? De você ter batido na porta da minha casa. De você ter me levado quando eu era criança para a igreja. De você ter atendido uma necessidade da minha família, dando aquele testemunho. De você ter me ajudado. Muito obrigado, amigo. Hoje eu estou no céu, já morri, estou aqui também junto com você, mas a eternidade nós vamos passar juntos. Glória a Deus. E por fim, seja fiel com o que Deus lhe dá. Olha esse versículo aqui, no versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Olha, nós temos, meus irmãos, às vezes a pessoa critica o pastor Gilberto, não faça isso. Você não vai me ver aqui na frente da igreja pedindo dízimos. Não, temos um gasofilácio aqui, uma caixinha desse tamanho. Nós não temos nem horário, nem um momento para a pessoa vir aqui. Vamos cantar uma música para a pessoa vir deixar dinheiro aqui. A gente nunca faz isso, não tem nenhum coador que passa de mão em mão. Eu nunca permiti isso. Agora, dia 19, vai fazer 30 anos que eu estou no ministério. Desde que eu comecei em Galho, nunca deixei passar um coador que seja, nunca ficou alguém na porta com uma sacola pedindo dinheiro ou colocou envelope nas paredes. Nós nunca fizemos isso. Mas eu ensino a palavra de Deus, ensino a relação do dízimo, a contribuição voluntária, que aquele que dá com alegria, Deus, ele fica feliz. Isso nós ensinamos. E como nós conseguimos manter as coisas que nós mantemos, as bênçãos de ter comprado algumas coisas para que o reino de Deus fosse promovido? Como é que essas coisas são alcançadas? Pelo seu dinheiro, meu irmão. Pelo seu dinheiro. Porque você tem sido fiel e eu agradeço a Deus, eu sempre agradeço a Deus pela igreja que Deus permitiu colocar aqui sobre a minha mordomia, pelos irmãos. Nesse tempo de isolamento tem sido impressionante. Tempo de isolamento, assim, é uma prova para os infiéis. Os fiéis são fiéis. Eles procuram, ei pastor, como é que eu faço? Aí a gente vai lá, fala para ele como é que vai fazer. Ei pastor, às vezes a pessoa fala, eu tentei, não consegui. A pessoa vai lá na casa do tesoureiro, fala, isso aqui é meu dízimo, isso aqui é minha oferta, isso aqui é oferta missionária, isso aqui é para a cesta básica. Olha, é impressionante. Deus está mandando pessoa que eu nem conheço, que eu nunca vi. Fala assim, pastor, como é que eu faço para contribuir? É uma bênção de Deus. Então, seja fiel com o que Deus te dá.
Mas nesse tempo de isolamento, que a pessoa não tem que vir para a igreja, então não vai ter acesso ao gasofilácio. Ele fala, então, está tudo bem, né? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Não tenho nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, esse é o momento. Esse é o momento que é só você e Deus. Olha que coisa interessante. Por menos que a gente não tenha, né, um momento aqui de vir para frente, ou uma música ou tal, nossos irmãos encontram tempo antes do culto e depois do culto para vir. Mas isso quando tem culto. E quando não tem culto? Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então esse tempo é uma prova para os infiéis. Aquelas pessoas que realmente acham que não precisa, né? Então você é fiel no pouco? Então não é só para Deus. Geralmente as pessoas que são fiel no pouco para Deus, eles são fiel lá na casa dele, são fiel no trabalho, são fiel em tudo. E Deus abençoa, Deus coloca bênção na vida dessa pessoa, né? Versículo 11 e 12 para terminar. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu quero deixar um versículo aqui que é Provérbios 3, 9 e 10. Para você, ainda nesse terceiro ponto, né? O primeiro ponto é seja econômico com o que Deus te dá. O segundo ponto é use o dinheiro que Deus te dá para investir em bênçãos espirituais. E terceiro ponto, seja fiel com o que Deus te dá. Aqui diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Deus. Honra a Deus com a tua fazenda, com as primícias da tua renda. E o que Deus prometeu? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É lindo esse versículo, é um versículo muito precioso, né? E eu espero que todos os versículos que nós lemos hoje sejam preciosos para você. Amém?